Boa tarde. Na celebração de hoje, colocaremos as seguintes intenções. Pelas almas de Marise Rodrigues da Cunha Sala, 7º dia, Doralice Marques, 7º dia, Maria Beline Marcílio, 7º dia, Maria de Lourdes Souza, 30º dia. E mais, Maria Aedir Rorrocita, Antônio José de Toledo, Maria José de Toledo, Laerte Alberto Generali, Jane Secom Cobra, Laurindo Sborquia, Clarice Conceição Gronzani Sborquia, João Antônio Borges, Rosauro Cavalcante, José Maria Domingues Susso, Orfeu Pinotti, Rogério Salles Barbosa, Juliana Aires Sinão, Luzinete Maria de Siqueira, Claudemir Afonso Siqueira, Antônio Ramos, Laudelina Medeiros de Figueiredo, Maria José Bittencourt de Moraes, Valdívio Gil de Souza, José Barcelos de Souza, Maria Cília Domingos, Alice Ricardo de Jesus, Maria Ricardo de Jesus, José Leite, Creuza Pereira Guedes, falecidos da família Cândido Lopes, falecidos da família Ângelo Bozolan. E por todas as almas, pelas intenções de Aquiles e família, Francisco e família, Elza Maria Cavalcante e família, Bárbara Carmela Celestina Tarja e família, Valmir da Silva, Daniel Silva Sakamoto, Maria Cidália Figueira Teles Mendes, Vanessa Gomes Roa Chung, Eli Cristina de Almeida, Isilda Maria de Araújo, Lourdes Maria Ponce, José Luiz de Souza, em ação de graças a Nossa Senhora das Graças, Santo Expedito, Santo Antônio e todos os santos e santas. Povos todos do universo, batei palmas, aclamai com alegria, porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo, Ele é Rei de toda a terra. Povos todos do universo, batei palmas, aclamai com alegria, porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo, Ele é Rei de toda a terra. Salmodiai ao Senhor Deus com o som da harpa, salmodiai ao som da harpa o nosso Rei, porque Deus é o grande Rei de toda a terra. Ao som da harpa acompanhai os seus louvores. Povos todos do universo, batei palmas, aclamai com alegria, porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo, Ele é Rei de toda a terra. Povos todos do universo, batei palmas, aclamai com alegria, porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo, Ele é Rei de toda a terra. Deus reina sobre todas as nações, está sentado no seu trono glorioso, pois só Deus é realmente o Altíssimo, e os poderosos desta terra lhe pertencem. Povos todos do universo, batei palmas, aclamai com alegria, porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo, Ele é Rei de toda a terra. Povos todos do universo, batei palmas, aclamai com alegria, porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo, Ele é o Rei de toda a terra. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.
A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam com vocês. Que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, aqui nos encontramos os filhos e filhas de Deus, reunidas no amor de Cristo, para o louvor de Deus Pai, na força e no poder do Santo Espírito. Esse nosso louvor é, sobretudo, pelo sacrifício que Jesus fez, oferecendo sua vida para que nós tivéssemos a verdadeira vida. Deus é sempre o autor da vida e nos criou à sua imagem e semelhança e nos redimiu em seu Filho para que fôssemos salvos da morte. Gratos a Ele, por nos ter libertado da morte, elevemos nossa ação de graças neste dia. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também somos convidados a morrer para tudo o que nos afasta da sua graça, da sua presença, e ressurgir com Ele para uma vida nova. Reconheçamo-nos, pois, necessitados da misericórdia do Pai Celestial. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de Piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, Nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Vós que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, Acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, Tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, Só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus.
Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. 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 Oremos. Ó Deus, pela vossa graça, nos fizestes filhos da luz. Concedei que não sejamos envolvidos pelas trevas do erro, mas brilhe em nossas vidas a luz da vossa verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Com toda a nossa atenção, acompanhemos o que o Senhor irá falar. Sua palavra nos encherá de esperança e acenderá para nós a luz do sentido da vida. Leitura do livro da sabedoria. Deus não fez a morte, nem tem prazer com a destruição dos vivos. Ele criou todas as coisas que existirem, e as criaturas do mundo são saudáveis. Nelas não há nenhum veneno de morte, nem é a morte que reina sobre a terra, pois a justiça é imortal. Deus criou o homem para a imortalidade e o fez à imagem de sua própria natureza. Foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo, e experimentam-na os que a ele pertencem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes e preservastes minha vida da morte. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes e preservastes minha vida da morte. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes e não deixastes rir de mim meus inimigos. Vos tirastes minha alma dos abismos e me salvastes quando estava já morrendo. Eu vos exalto, ó Senhor, Pois me livrastes, preservastes minha vida da morte. Cantai salmos ao Senhor, povo fiel, dai-lhe graças, invocai seu santo nome, pois sua ira dura apenas um momento, mas sua bondade permanece a vida inteira. Se à tarde vem o pranto visitar-nos, de manhã vem saudar-nos a alegria. Eu vos Exalto, ó Senhor, pois me livrastes, preservastes minha vida da morte. Escutai-me, Senhor Deus, tende piedade. Sede, Senhor, o meu abrigo protetor. Transformastes o meu pranto em uma festa. Senhor meu Deus, eternamente hei de louvar-vos. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes, preservastes minha vida da morte. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me
livrastes e preservastes minha vida da morte. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, como tendes tudo em abundância, fé, eloquência, ciência, zelo para tudo, é a caridade de que vos demos o exemplo. Assim também procurai ser abundantes nesta obra de generosidade. Na verdade, conheceis a generosidade de nosso Senhor Jesus Cristo. De rico que era, tornou-se pobre por causa de vós, para que vos torneis ricos por sua pobreza. Não se trata de vós por numa situação aflitiva para aliviar os outros. O que se deseja é que haja igualdade. Nas atuais circunstâncias, a vossa fartura supra a penúria deles e, por outro lado, o que ele tem de abundância venha suprir a vossa carência. Assim haverá igualdade, como está escrito. Quem recolheu muito não teve de sobra, e quem recolheu pouco não teve falta. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Jesus Cristo Salvador destruiu o mal e a morte, fez brilhar pelo Evangelho a luz e a vida imperecíveis. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus atravessou de novo numa barca para a outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali também uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia, tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele
e voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu, por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa de Jairo, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: por que esta confusão e este choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talitá cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos, e todos ficaram admirados. Ele recomendou com a insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Deus que Jesus veio nos anunciar, o Deus que Jesus veio nos mostrar, nos revelar, é o Deus da vida, não é o Deus da morte, nem também dos mortos, mas é o Deus do vivo. Deus não fez a morte e nem muito menos tem prazer com a destruição da vida, com a destruição dos vivos. Quem gosta da morte são os humanos, somos nós. Então não adianta você querer jogar a culpa da morte sobre as costas de Deus. Não, Deus nos criou para a eternidade, para vivermos sempre, mas somos nós que nos matamos a nós mesmos, somos nós que nos matamos uns aos outros, não é? Nós matamos os bons, os que não devem nada, e matamos também os maus, os criminosos, os bandidos, não é? Não está aí a nação preocupada com o Lázaro, lá no sertão de Goiás, todo mundo numa caçada louca, como se ele fosse um animal selvagem, não é? E todo mundo quer ver o Lázaro morto. Deus não, por pior que seja um indivíduo, Deus quer que ele viva. Ah, mas onde é que o Senhor, não é,
se apoia para falar isso? Em Jesus, na morte de Jesus. Jesus morreu por você, que é uma santa. Jesus morreu por você, que é perfeito, que é justo, que não tem pecado, que é maravilhoso, mas também morreu por mim, que sou um criminoso, que sou um pecador, que sou um desgraçado, que sou um desobediente às leis dele. E por que eu desobedeço às leis de Deus? Porque eu peco contra Deus e não sigo o seu mandamento, é que eu me coloco em situação de morte. Então a morte, corporalmente falando, que nós sofremos e pela qual um dia todos vamos passar, é consequência do nosso pecado. A humanidade toda pecou e continuamos a pecar. Eu peco, você peca, ela peca, eles pecam, elas pecam, todos nós pecamos. Então é o nosso pecado que justamente nos leva à destruição e à morte. E o pecado é uma coisa ruim. O que é que nos faz viver? As coisas boas. E o que é que nos faz morrer? As coisas más, as coisas ruins, as coisas que nos destroem. Está aí o livro da sabedoria. Nossa, esta leitura é maravilhosa, é esplêndida, não é? Deus criou todas as coisas para existirem. Deus não nos fez para um dia desaparecermos. Não, Ele nos fez para vivermos sempre com Ele. E as criaturas de Deus são todas saudáveis. Nelas não há nenhum veneno de morte. A criança nasce ótima, não é? Sem maldade no coração. O meninozinho, a meninazinha, é um amor de inocência, não é? Quando vocês aqui, com 1, 2, 3 meses, me trazem para batizar, mas depois, quando chega com 18, 20 anos, não é? Aí vira um troço, aí vira, não é, um inferno. Por quê? Porque se contamina. Nós nos contaminamos uns aos outros. Pode usar máscara, pode lavar a mão com gel, com sabão, pode fazer tudo, mas o nosso coração está contaminado. Daí a razão de fato, não é, irmos à morte. A justiça é imortal, ou seja, o amor de Deus é para sempre, a sua sabedoria também não tem fim, não tem limites, não é? Deus criou o ser humano para a imortalidade, tanto é que Deus nos fez à sua imagem, não é? E à sua semelhança, com a mesma natureza dele. Mas aí o diabo, por inveja, por quê? Porque o diabo é o mal. O diabo age por causa do mal. O diabo é o destruído. O diabo não é o maldito. Então aí ele, por inveja, fez com que a morte entrasse no coração de todos, e todos vamos experimentar a morte, não é? E sobretudo aqueles que pertencem ao diabo, não é? Então, se eu dissemino o mal, também serei atingido pelo próprio mal. Mas Jesus realmente quis consertar o nosso erro.
E aí então, ele que não era para nunca passar pela morte, se submeteu a ela, mas sendo Deus, ele não poderia morrer. Deus não morre, Deus é a vida, e é a vida sempre. Então ele assumiu a nossa humana natureza. Ele teve que se fazer homem, um ser humano igual a nós. Aí então ele vai poder passar pela experiência da morte. Então a generosidade de nosso Senhor Jesus Cristo, que era rico e se tornou pobre por nossa culpa, era rico na imensidão da sua divindade, se tornou pobre assumindo a nossa dimensão humana. E é ele que vai se colocar numa situação aflitiva, ou seja, ele vai também passar pelos sofrimentos e, sobretudo, ele experimentará a morte, para que assim então nós, na fartura e abundância da sua graça, fôssemos libertos da mesma. Então é ele que assume a nossa carência para nos tirar da carência. Então é ele que vai morrer por todos. Então é ele que justamente nos livrará de estarmos na morte para sempre. Ele é a vida. O Evangelho mostra-nos, não é? Jesus bonitinho, não é? Que atende ao pedido de Jairo. Jairo era o homem mais importante ali na cidade. Jesus tinha, não é, passado para outra margem do lago de Genezaré. Chegou, o povo todo veio, queria ver ele, falar com ele, escutar ele, se instruir com Jesus, se fazer curar das suas mazelas, doenças, né, das suas dores, sofrimentos. E aí Jairo chega e quer conversar com Jesus. E Jairo, que é um homem poderoso, né? Jairo tinha tudo. Jairo era o manda-chuva ali, não é? Mas ele humildemente vai, não é, recorrer-se a Jesus e vai dizer: olha, mestre, a minha filhinha está lá nas últimas, muito doente, vai lá ver ela, vai lá, impõe a mão sobre ela e eu sei que ela vai ficar curada. Jairo era do grupo dos que não aceitavam Jesus e nem acreditavam que Jesus era o Filho de Deus, o Messias, o Salvador. Mas ali não tinha outra alternativa. Não adiantava ele pedir a ninguém, a nenhum dos seus importantes como ele, não é, para que socorresse a sua filha. Então o jeito era apelar para, não é, Jesus, e assim ele fez. Jesus disse: tá bom, vamos lá, vamos à sua casa. Devia ser um pouco, não é, distante. E aí então Jesus está indo e o povão todo com Jesus, não é? Porque Jesus era a alegria, não é, daquele povo sofrido. E aí no meio da multidão surge uma outra personagem, uma mulher, não é, que padecia de uma hemorragia, não é, muito forte, e ela já tinha gasto todo o seu dinheiro
as suas economias, buscando tratamento, os médicos, os profissionais da saúde, os recursos, não é, sanitário, mas nada tinha dado sorte, tinha dado efeito. Ela continuava sofrendo muito, aquilo devia incomodá-la muito, não é? Olha, não é, o número, diz que há 12 anos ela sofria daquele mal, quero dizer, era algo que muito a incomodava, ela sofria muito com aquilo, lhe impedia, não é, de fazer muita coisa na sua vida. E aí ela pensou, eu não tenho coragem de falar com ele, de chegar diante dele e expor o meu problema. Mas eu creio, eu sei, se eu tocar apenas na beiradinha da sua roupa, eu vou ficar curada. E aí ela vai, espreme para cá, para lá, empurra, vai, dá um jeitinho e até que, crau, consegue tocar no manto de Jesus, na roupa de Jesus. Jesus, é claro, né, diz o Evangelho, ele percebeu, é claro, né, era tanta gente empurrando ele para cá e para lá, que uma a mais, uma a menos, né, mas Jesus quis justamente mostrar à mulher, não é, que aquele gesto dela, fruto da sua fé, realmente tivera efeito. Então Jesus aí quer saber quem é que o tocou. Quem me tocou? Mas no meio desta multidão toda, você quer saber? É difícil, diziam os discípulos, mas aí a mulher, não é, ela se identifica e Jesus simplesmente vai, não é, ali assinar aquilo que ela queria. Muito bem, então, tá bom, era o que você queria. Você está curada do seu mal. Pode ir tranquila para a sua casa. Então Jesus mostra que ele não quer, não é, nem o sofrimento e nem a destruição, nem a desgraça e nem a morte de ninguém. A mulher queria era a vida, então o que Jesus lhe dá é justamente a vida. E Jesus continua, não é? Ele tinha que chegar até a casa de Jairo, chega lá, aí tem lá sempre o pessoal da morte, não é? Então fazendo todo um estardalhaço, todo aquele show, às vezes quando eu vou também encomendar alguns, né? Chega lá, está todo mundo se debulhando em cima do defunto, não é? Muitas vezes nem durante a vida fez nada pela vida do defunto, mas aquilo é muito mais peso na consciência, não é? Porque até ali a falsidade humana, ela é cruel, né? Então estava lá aquele pessoal, o pessoal da morte. Jesus botou todo mundo, vai embora, vamos se ocupar, vão para as suas coisas, vai fazer doce em casa, vai bater um bolo, vai lá limpar a tua casa, vai passar roupa, vão embora. Jesus limpou ali a área, não é? Porque aquele pessoal não estava ajudando em nada, e nem era um pessoal que gostava da vida. E Jesus falou, a menina nem morreu, a menina está dormindo. E aí eles gozam em Jesus, não é? Tiram sarro de Jesus, dizem que Jesus estava meio débil, né? Meio louco, mas vai embora. Jesus, essas atitudes de Jesus eu acho maravilhosa. Põe mesmo para correr os estrupiços que na vida não serve para nada, só atrapalha, não é? A vida deles já é um atrapalho e ainda eles atrapalham. Vai, põe para fora, vai longe, né? E ficou só com a mãe e o pai da menina. Aí pegou Pedro, João, Tiago, 3 dos seus discípulos
entram no quarto e aí Jesus estende a mão e vai dizer à menina: Talitá cum, menina, eu te ordeno, levanta-te. E a menina se levanta como se tivesse mesmo só dormindo, e entrega a menina para a mãe e para o pai dela. Aí é o que vocês queriam. Jesus é vida. A graça de Deus é que nos dá a vida. É o amor de Deus que realmente nos faz ressurgir de todos os nossos sentimentos de morte, de todas as nossas situações de morte. Então, Ele é quem realmente nos liberta para a vida na eternidade do amor do Pai. E é aquilo que a nossa fé justamente nos faz sustentar e lutar sempre pela vida. Por isso devemos nos cuidar, por isso devemos buscar aquilo que é saudável. Por isso, em tempos de pandemia, não podemos simplesmente nos deixar levar, não é, pelos conselhos do diabo, de Satanás, do demônio, que não devemos nos preservar. Não, devemos sim nos preservar e ter todos os cuidados. Devemos ser vacinados, tomar a vacina, os nossos medicamentos, sabe? Nós somos pela vida e devemos fazer tudo aquilo que ainda mais nos dá a vida. Mas não é só esta vida material, é a vida da alma, é a vida do espírito, é a vida no nosso interior, é a vida que nos faz realmente e eternamente, com o Cristo no céu, participar da sua glória sem fim. Isto então nos é garantido pela graça de Deus, que deve sempre estar em nós. E é esta mesma graça que nós cultivamos através da nossa fé e na certeza de que o Senhor realmente nos estende sempre a sua mão e também nos diz: levante-se, tenha vida e viva sempre na alegria da minha graça e do meu amor. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, tendo ouvido a palavra do Senhor e proclamado nossa fé, voltemo-nos para Cristo e, depositando nossa confiança em seu amor, apresentemos a Ele nossos pedidos. Curai-nos, Senhor, pelo dom de nossa fé. Senhor, sendo rico, vos tornaste pobre para vir em socorro de nossa fraqueza. Sustentai-nos com vossa força e amparai-nos quando nos sentimos fracos e abatidos. Curai-nos, Senhor, pelo dom de nossa fé. Senhor, sois nosso abrigo e proteção.
Acompanhai-nos nos momentos de aflição e de angústia, quando somos golpeados pela dureza da vida. Curai-nos, Senhor, pelo dom de nossa fé. Senhor, curaste a mulher que sofria de hemorragia. Ide em socorro dos nossos doentes que se encontram aflitos e sem esperança. Curai-nos, Senhor, pelo dom de nossa fé. Senhor, fomos criados para a imortalidade. Concedei o dom da vida eterna a todos os nossos falecidos. Curai-nos, Senhor, pelo dom de nossa fé. E tudo nós vos pedimos, a vós, ó Pai, que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Bendito sejais, Senhor, pelos dons que apresentamos. Bendito pelo pão, bendito pelo vinho. Bendito sejais também pela graça no caminho. Bendito sejais, Senhor, pelos dons que apresentamos. Bendito pela fé, bendito pela igreja. Bendito sejais também pela força na peleja. Bendito sejais, Senhor, pelos dons que apresentamos. Bendito pelo amor, bendito pela vida. Bendito sejais também pelas nossas mãos unidas. Bendito sejais, Senhor, pelos dons que apresentamos. Bendito pelo pão, bendito pelo vinho. Bendito sejais também pela graça no caminho. Bendito sejais, Senhor, pelos dons que apresentamos. Bendito pela fé, bendito pela igreja. Bendito sejais também pela força na peleja. Para que sejamos sempre curados pelo amor da graça de Jesus e assim tenhamos vida eterna com Ele. Vamos todos orar para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício. Os frutos dos vossos sacramentos,
concedei que o povo reunido para vos servir corresponda à santidade dos vossos dons. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja com vocês. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo o lugar. Pai misericordioso e Deus fiel, vós nos destes o vosso Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor. Ele sempre se mostrou cheio de misericórdia pelos pequenos e empobrecidos, pelos doentes e pecadores, colocando-se ao lado dos perseguidos e marginalizados. Com a vida e a morte, anunciou ao mundo que sois Pai e cuidais de todos como filhos e filhas. Por esta razão, com todos os anjos e santos, nós vos louvamos e bendizemos e proclamamos o hino de vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Senhor, Hosana, 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 Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo e digno de louvor, ó Deus, que amais os seres humanos e sempre nos assistis no caminho da vida. Na verdade, é bendito vosso Filho, presente aqui no meio de nós, quando nos reunimos em seu amor. Como outrora aos discípulos, também agora ele nos revela as Escrituras e parte o pão para nós. O vosso Filho permaneça entre nós. Nós vos suplicamos, Pai de bondade, que envieis o vosso Espírito Santo para santificar estes dons do pão e do vinho, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, durante a última ceia, Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele, tomando o cálice em suas mãos, deu graças novamente
e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, ó Pai Santo, a memória de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, que pela paixão e morte de cruz fizestes entrar na glória da ressurreição e colocastes à vossa direita, anunciamos a obra do vosso amor, até que ele venha, e vos oferecemos o pão da vida e o cálice da bênção. Olhai com bondade para a oferta da vossa Igreja. Nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo que vos foi entregue, e concedei que pela força do Espírito do vosso amor sejamos contados, agora e por toda a eternidade, entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comungamos. Senhor, a nossa oferta. Senhor Deus, conduzi a vossa Igreja à perfeição na fé e no amor, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo Odilo, com todos os bispos, presbíteros e diáconos, e com todo o povo que conquistastes. Confirmai o vosso povo na unidade. Dai-nos olhos para ver as necessidades e os sofrimentos de nossos irmãos e irmãs. Inspirai-nos palavras e ações para confortar os desanimados e deprimidos. Fazei que, a exemplo de Cristo e seguindo o seu mandamento, nos empenhemos lealmente no serviço a eles. Vossa Igreja seja testemunha viva da verdade e da liberdade, da justiça e da paz, para que toda a humanidade se abra à esperança de um mundo novo. Ajudai-nos a criar um mundo novo. Lembrai-vos, ó Pai, dos nossos irmãos e irmãs, que adormeceram na paz do vosso Cristo. Fazemos a memória no 7º dia de Marise Rodrigues da Cunha Sala. Também memória no 7º dia de Doralice Marques. 7º dia de Maria Beline Marcílio. No 30º dia de Maria de Lourdes Souza. Ainda de Maria Edir, Antônio José, Maria José, Laerte, Jane, Laurindo, Clarice, João Antônio, Rosauro, José Maria, Orfeu, Rogério, Juliana, Luzinete, Claudemir, Antônio, Laudelina, Maria José, Valdívio José, Barcelos, Maria Cília, Alice, Maria de Jesus, José, Creuza, família Escândido Lopes e Ângelo Bossolã, e de
todos os nossos falecidos, cuja fé só vós conhecestes. Acolhei-os na luz da vossa face e concedei-lhes no dia da ressurreição a plenitude da vida. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Concedei-nos ainda, no fim da nossa peregrinação terrestre, chegarmos todos à morada eterna, onde viveremos para sempre convosco, e em comunhão com a bem-aventurada Virgem Maria, com São José, seu esposo, os apóstolos e mártires, e com todos os santos, vos louvaremos e glorificaremos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 E para que o Senhor nos cure sempre de todas as nossas mazelas, de tudo o que nos oprime e deprime, então, juntos com Jesus que nos ensinou, digamos: Pai nosso. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, doenças, epidemias, pestes. Ó Pai, dai-nos hoje a cura na saúde do corpo, da alma e do espírito. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres dos vírus do pecado e protegidos também de todos os perigos desta pandemia, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. O poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. A paz de Jesus, o remédio que nos cura de tudo, esteja com vocês. O amor de Cristo nos Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia da cura, da saúde e da vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Menino, eu te digo, levanta-te. E ela ficou viva, levantou-se e andou. E ela ficou viva, levantou-se e andou. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes e não deixastes rir de mim, meus inimigos. Senhor, clamei por vós, pedindo ajuda, e vós, meu Deus, me devolvestes a saúde. Menina, eu te digo, levanta-te. E ela levou viva, levantou-se e andou. E ela levou viva, levantou-se e andou. Menina, eu te digo, levanta-te. E ela ficou viva, levantou-se e andou. E ela ficou viva, levantou-se e andou. Vós tirastes minha alma dos abismos e me salvastes quando estava já morrendo. Cantai salmos ao Senhor, povo fiel, dai-lhe graças e invocai seu santo nome. Menina, eu te digo, levanta-te. E ela ficou viva, levantou-se e andou. E ela ficou viva, levantou-se e andou. Menina, eu te digo, levanta-te. E ela ficou viva, levantou-se e andou. E ela ficou viva, levantou-se e andou. Sua ira dura apenas um momento, mas sua bondade permanece a vida inteira. Se à tarde vengo pronto visitar-nos, de manhã nos vem saudar a alegria. Menina, eu te digo, levanta-te. E ela ficou viva, levantou-se e andou. E ela ficou viva, levantou-se e andou. Nos momentos mais difíceis eu dizia, jamais hei de sofrer qualquer desgraça. Honra e poder concedi a vossa graça, mas escondestes vossa face e perturbei-me. Menina, eu te digo, levanta-te. E ela ficou viva, levantou-se e andou. E ela ficou viva, levantou-se e andou. Menina, eu te digo, levanta-te. E ela ficou viva, levantou-se e andou. E ela ficou viva, levantou-se e andou. Oremos.
Ó Deus, o corpo e o sangue de Jesus Cristo, que oferecemos em sacrifício e recebemos em comunhão, nos transmitam uma vida nova, para que, unidos a vós, pela caridade que não passa, possamos produzir frutos que permaneçam por Cristo nosso Senhor. Vamos orar pelo sínodo. Divino Espírito Santo, vós sois a alma da Igreja e renovais a face da terra. Vinde em nosso auxílio na realização do primeiro sínodo arquidiocesano de São Paulo. Renovai em nós a fé, a esperança e a caridade. Animai-nos com um vivo ardor missionário para o testemunho do Evangelho nesta cidade imensa, seguindo o exemplo de Maria, Mãe da Igreja, do apóstolo São Paulo, patrono de nossa arquidiocese, de São José de Anchieta, Santa Paulina e Santo Antônio de Santana Galvão, dos bem-aventurados Padre Mariano e Madre Assunta, e dos santos padroeiros de nossas comunidades, sejamos também nós ardorosos discípulos missionários de Jesus Cristo, para que nele todos tenham vida em abundância. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Amém. O Senhor esteja com vocês. Está no meio de nós. Deus vos abençoe e vos guarde. Ele vos mostre sua face, vos dê a cura e a saúde e se compadeça de vós. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Convoco o nosso Conselho Pastoral para um encontro importantíssimo. Na terça-feira, eu já coloquei isso na página, então, o Conselho Paroquial desta paróquia, convocado para uma reunião importante. Vamos ali delinear as atividades rumo à grande Assembleia de Pastoral da América Latina e do Caribe, que está já sendo desenvolvida em todas as nações da América, dos 3 continentes. E o Papa quer todo mundo participando. É a pedido do Santo Padre, que está preparando um grande sínodo para toda a Igreja Católica no mundo inteiro. Então, o nosso continente americano está se reunindo, não é? Muita coisa é feita online, não é? Mas, assim mesmo, está tendo, assim, a adesão de todos os países e nações desse continente e pessoas representando todas as paróquias e comunidades católicas, não é? Então, nós também, nós somos igreja latino-americana, brasileira, não é? Com a Igreja Universal, não é? Católica, não é outra, católica. Então, caminhamos e queremos sempre caminhar unidos, não é? Na unidade da fé. Então, convoco, né? Terça-feira, às 19h30, no mais tardar. É uma reunião rápida, porém é importante, porque aí depois a gente vai ver como acompanhar também, não é, pela internet. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Tenham uma boa tarde. Vamos na paz. Que Jesus nos cure de todas as nossas
enfermidades. Povo de Deus, Igreja do Senhor, caminhemos sempre unidos num só coração. Quanta alegria, que bênção tão grande, o Evangelho de Jesus anuncia. Povo de Deus, Igreja do Senhor, caminhemos sempre unidos num só coração. Quanta alegria, que bênção tão grande, o Evangelho de Jesus anuncia. No pátio do colégio, São Paulo recebe a semente do Evangelho de santos missionários. Chegou a nossa vez, é missão de todos nós, a boa nova de Jesus, a cidade anunciar. Povo de Deus, Igreja do Senhor, caminhemos sempre unidos, um só coração. Quanta alegria, que bênção tão grande, o Evangelho de Jesus anuncia. Povo de Deus, Igreja do Senhor, caminhemos sempre unidos, num só coração. Quanta alegria, que bênção tão grande, o Evangelho de Jesus anuncia.